Jesus apanhou, foi humilhado, carregou a cruz, foi pregado na cruz, morreu na cruz. A maioria das pessoas o rejeitam, não querem nem ouvir alguém falar de Jesus Cristo. Sabem que o vídeo está falando de Jesus Cristo. Não abrem o vídeo para ouvir alguém falar de Jesus Cristo, mas querem ir morar no céu. Isso é impossível de acontecer, se não querem ouvir o verdadeiro Evangelho de Jesus agora. O Evangelho de Jesus é Ele próprio falando. Jesus vai levar para os céus que se convertem ao verdadeiro Evangelho dele. Jesus Cristo veio ao mundo com uma missão que foi dada por Deus, que era morrer na cruz do Calvário, para pagar os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno depois da morte do corpo. Quem quer ir morar no inferno, para o inferno irá, 100% de certeza. O profeta Isaías profetizou a vinda de Jesus Cristo. Vamos ler no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 1 ao 12, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro, foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, da opressão e do juízo foi tirado, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, porém agradou ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele derramou a sua alma na morte, e foi comparado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercede. No versículo 3, o profeta Isaías já profetizou que Jesus Cristo iria ser desprezado, e isso aconteceu com Jesus Cristo, e ainda acontece. As pessoas preferem ouvir mentiras dos falsos profetas, que ensinam a crer e adorar um Jesus feito de gesso, de concreto, até colocaram um nome para o Jesus feito de concreto, Cristo Redentor. O Jesus feito de concreto não pode redimir ninguém da condenação eterna no inferno. Redimir quer dizer, resgatado, salvo, perdoado. Um Jesus feito por mãos humanas não pode salvar ninguém da condenação eterna do inferno sem Deus. Deuses feitos por mãos humanas, não o ouvem, não veem, não dão. O verdadeiro Jesus que está vivo, a maioria não querem nem ouvir alguém falar dele. No versículo 5, o profeta Isaías profetizou que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, e morto pelas nossas iniquidades,
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aconteceu que o profeta Isaías profetizou: Jesus já pagou morrendo na cruz do Calvário os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. Jesus morreu na cruz pelos pecados dos que se convertem ao verdadeiro evangelho dele. Quem não quer se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus vai pagar os pecados no inferno. Depois do inferno vai chegar o lago de fogo ardente. Essa será a recompensa dos que rejeitam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Porém a maioria não querem nem saber o que vai acontecer depois da morte do corpo. A alma que sai do corpo morto é imortal. Quem se converte ao verdadeiro evangelho de Jesus vai morar com Jesus no paraíso de Deus. Quem não quer se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus vai morar no inferno com uma parte dos demônios que já moram lá. No versículo 6, o profeta Isaías já profetizou o que iria acontecer, e aconteceu. Nós andamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava para o seu caminho. A maioria levam uma vida na desobediência aos mandamentos de Deus. Acham que podem fazer o que bem entendem. Meu corpo, minhas regras. Não querem abandonar as prostituições, não querem abandonar os vícios, não querem abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem. Eu sigo o caminho que eu quero, faço o que eu quiser. Deus não manda em mim, não tenho que dar satisfações dos meus atos para Deus. É assim que pensavam os que já moram no inferno. Estão arrependidos pela péssima escolha que fizeram estando vivos. Preferiram continuar seguindo o caminho largo, onde tudo pode se prostituir, pode pular carnaval, pode assistir novelas que só incentivam a prostituição, o adultério, a violência, os vícios. Pode assistir de tudo, na TV, na internet, tá tudo liberado para os que seguem pelo caminho largo. Se não se converterem ao verdadeiro evangelho de Jesus, irão chegar no inferno, que será o penúltimo destino dos que não querem obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus. O último destino será o lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No versículo 11, o profeta Isaías profetizou que Jesus Cristo justo justificará muitos, não todos. É só para os que querem ser justificados por Jesus Cristo. Os que não querem ser justificados por Jesus irão pagar os pecados no inferno. Depois irá vir o lago de fogo. Não tem escapatória. Ninguém vai conseguir escapar da condenação eterna, que irá acontecer para os que não querem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus. Versículo 12, Jesus levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercede. Não é a mãe de Jesus que intercede, ela morreu e não ressuscitou. A alma dela está viva lá no céu, porém ela não pode ouvir a oração de ninguém da terra. Não é deuses feitos de gesso que intercedem, eles são feitos por mãos humanas. Se caírem no chão ficam em pedaços. Prezado ouvinte, Jesus fez a parte dele para você não ir morar no inferno. O que você não poderia fazer, ele fez, que é perdoar os seus pecados praticados. Agora você tem que fazer a sua parte para escapar da condenação eterna no inferno. Aceite o plano de salvação que Jesus deixou escrito no verdadeiro evangelho dele. Se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo,
Se batize do jeito que Jesus mandou fazer o batismo. Leia Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus deixou escrito para você assim: pregai o evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Fazendo assim você não vai ser lançado no inferno sem Deus. Não creia no que os falsos profetas ensinam. Jesus disse que o inferno existe. Leia no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. No inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Em quem você vai querer acreditar? Em Jesus, ou nos falsos profetas que deturpam a palavra de Deus? Pense nisso, ouvinte.